Bom, falando de movimentações para 2026 agora, a nossa reportagem está sempre de olho no governador Tarcísio de Freitas. Então, aqui em São Paulo, a Bruna Barbosa tem atualizações para a gente. Boa noite, Bruna. Oi, Nadédia, boa noite, Vera, Débora. O governador de São Paulo reafirmou na tarde de hoje que apoia a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República no ano que vem e destacou a postura de diálogo adotada pelo parlamentar. Na avaliação de Tarcísio, a condução de Flávio até o momento demonstra disposição para manter uma interlocução institucional ampla e aberta em vários setores. Segundo o governador, caso eleito, o senador teria uma atuação alinhada com distintas esferas de poder e correntes políticas. Flávio está procurando mostrar aí que é um cara que está aberto ao diálogo. Então, se eleito presidente da República, é um presidente que vai dialogar, por exemplo, com governadores de oposição, que vai dialogar com o Congresso, que vai dialogar com o Judiciário. Tem uma linha na economia como a do Paulo Guedes. Então, ele está dizendo ali, está dando as diretrizes, né, para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo. Não foi a primeira vez que o governador Tarcísio de Freitas apoia o nome de Flávio Bolsonaro. No dia 8, logo depois dele ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, esse apoio já tinha sido vindo de Tarcísio, mas agora num cenário diferente, né, Vera? Ontem a gente trouxe aqui no Viva Voz um almoço que Flávio Bolsonaro teve aqui em São Paulo, uma tentativa de almoço, na verdade, porque era meio-dia, ele chegou 3 da tarde, alguns empresários já tinham saído de lá, mas é mais uma movimentação que tem sido vista por aliados também como um ponto ali para que Flávio Bolsonaro dialogue num setor que até então era liderado pelo Tarcísio aqui em São Paulo. Obrigada, Bruna Barbosa. Essa coisa da atuação com várias esferas de poder me passou um clima de Carta ao Povo Brasileiro 2002, versão Bolsonaro, Vera. É difícil para eles emplacarem essa versão Bolsonaro moderado, né? A gente falou disso aqui ontem. Ele falou: vou ser mais moderado, vou ser mais equilibrado, você, enfim, usou um terceiro adjetivo. E aí, na sequência, ele se reuniu com quem? Com o Pablo Marçal, que é alguém que se coloca como antissistema, que é antipolítica e etc, etc. Não tem moderação possível nessa composição. O governador Tarcísio de Freitas cumpre ali o papel que se espera dele por parte do bolsonarismo, ao dizer que ele está sendo bem recebido e que tem bom trânsito. Quando o que a gente vê é a Bolsa todo dia reagindo mal, a ideia de que seja o Flávio e não ele o candidato, e até os partidos do Centrão parecem estar buscando uma alternativa, ainda não estão convencidos totalmente de ir com o Flávio e ainda esperam, de alguma maneira, que haja uma volta do Bolsonaro em relação a essa decisão e que o próprio Tarcísio possa ser candidato. Quando você conversa com o mercado e com o empresariado, eles falam: olha, não é jogo jogado totalmente, pode ser que o Bolsonaro mude de ideia. Então, ainda existe essa ideia de que o Tarcísio possa vir a ser ungido candidato lá na frente. A chance do Flávio Bolsonaro consolidar sua candidatura existe. Ele é do PL, a direção do PL interessa que tenha um candidato com o número 22, porque o que mais interessa para eles é fazer bancada de deputado federal, e tendo um candidato do próprio partido, isso alavanca a bancada. Então, o Valdemar Costa Neto deverá embarcar na candidatura do Flávio, mas se ficar claro que ele tem um teto menor, mais baixo que o do próprio Tarcísio, eu acredito que a pressão desse conglomerado, que é composto pelo mercado, pelo agro, pelo empresariado e pelos partidos do Centrão, pode ser forte o suficiente para levar o Bolsonaro a pelo menos reavaliar. Então, vamos ver como as coisas caminham nessa virada do ano. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro vai tentar posar de moderado, mais moderado que o pai, mais moderado que o irmão expatriado, mais moderado que o Carlos Bolsonaro. Mas quando a gente olha em retrospecto, tudo que a família já produziu em termos de declarações, em termos de ações, a moderação passa bastante longe, né? Flávio Bolsonaro agora está falando em... Não, o Tarcísio, ele tem um bom trânsito com o judiciário onde? Né? Passou o tempo inteiro da prisão domiciliar do pai falando contra o Supremo, incitando o descumprimento de decisão judicial, chamando o Alexandre de Moraes de ditador, etc, etc. E tudo isso vai aparecer necessariamente na campanha. Então, acho que a construção dessa ideia de moderação
só se for mesmo no comparativo com o resto da família, porque moderação em si passou longe ali, né?